Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é quinta-feira, dia 26 de janeiro do ano 2023. Eu sou o pastor Vandelcio, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida. Centro Evangelístico localizado no bairro da Cremação, em Belém do Pará. Avenida Conselheiro Furtado, número 2623, entre as travessas 9 de janeiro e 3 de maio. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 18 horas, culto de adoração, e às segundas-feiras, às 19h30, culto de oração. E você é nosso convidado, você que mora na cidade de Belém, quiser nos fazer uma visita, conhecer o nosso centro evangelístico e o mais importante, cultuar a Deus junto conosco, será um prazer recebê-lo, bem como sua família. Quero agradecer a todos os inscritos neste canal. Acho que hoje somam 79 inscritos. Não temos, pelo menos da minha parte, esse anseio ou esse desejo de que a nossa página seja milhares de inscritos, que eu venha ganhar prêmios do YouTube por ter atingido determinada quantidade de inscritos. Não é esse o meu objetivo. Se vier a acontecer, será bem-vindo. Não teremos nenhum constrangimento em receber qualquer premiação que seja. O prêmio maior que eu desejo é que você que está inscrito possa me acompanhar diariamente na leitura das Sagradas Escrituras. Todo dia nós fazemos a leitura de um capítulo. Estamos lendo no momento o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Hoje vamos ler o capítulo 18. E o meu desejo é que você, inscrito, possa estar visitando a página e acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Se você desejar também compartilhar a nossa página com um parente, um amigo, um conhecido, fique à vontade, comunicando a ele que o objetivo da nossa página no YouTube é fazer o nosso devocional diário, onde todos os dias lemos um capítulo da Bíblia Sagrada, em um dos livros, seja do Novo ou do Antigo Testamento, e na maioria das vezes fazemos breves comentários. Amém? Então vamos à leitura do capítulo 18, leitura para hoje, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, que começa com a parábola do juiz iníquo. Diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus. Palavras do juiz, na parábola. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me.
Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus a justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Agora, versículo 9, ainda no capítulo 18, a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, e aí já Jesus falando, né? Digo-vos que este, ou seja, um publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus abençoa as crianças, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. O jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. O jovem replicou: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos,
ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus outra vez prediz sua morte e ressurreição. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. E agora, para concluir a leitura do capítulo 18, a partir do versículo 35 até o versículo 43, a cura do cego de Jericó. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus, mandou que lhe o trouxessem, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Começou com a parábola do juiz iníquo, entrou pela parábola do fariseu e do publicano, nos ensinando como nos dirigir a Deus. Ele é Deus, nós e as nossas obras e as nossas ações de maneira nenhuma podem diante de Deus serem exaltadas, porque não há nada que façamos que nos tornem merecedores de qualquer reconhecimento. Em todo tempo somos devedores a Deus por tão grande salvação. Então, o fariseu se vangloriava: eu não adultero, eu não roubo, eu dou o dízimo, eu. Peito inchado, cheio de orgulho. E o publicano nem sequer ousava levantar os olhos aos céus, batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, ou olha para mim, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. E Jesus disse que esse voltou justificado para a sua casa. Jesus abençoou as crianças, nos ensinando que devemos ser como uma criança, se quisermos entrar no reino dos céus, termos a morte nos nossos membros da malícia, da maldade, e termos a inocência, a simplicidade das crianças, um coração puro diante de Deus. O jovem rico foi convidado a largar aquelas coisas que o mantinham preso
a este mundo para seguir a Cristo, ele não quis largar, agarrou-se às suas riquezas e perdeu a oportunidade de alcançar aquilo que ele perguntou ao Senhor: como herdar a vida eterna. Jesus predisse a sua morte e concluiu o texto com a cura do cego de Jericó. Há um cantor cristão evangélico, se não me falha a memória, Paulo César Brito, ele tem uma canção sobre o cego de Jericó. Eu vou cantar um pedaço, talvez o refrão. Se você não ouviu, busque no YouTube, você vai ver a canção completa, quão bela e como retrata a cura do cego de Jericó. Ele canta assim, o cego clamando, né? Jesus, filho do rei Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Ele chamou-me então, curou meu coração, e eu não sou mais cego, não. Louvado seja Deus! Jesus curou a visão do cego, libertou a minha vida, salvou a minha vida, escreveu meu nome, o seu nome no livro da vida, e é o nosso Senhor e Salvador. A Ele louvamos, a Ele bendizemos, a Ele damos graça. Obrigado, Senhor, pela leitura deste capítulo para hoje, no nosso devocional diário. Que sejamos abençoados, em nome de Jesus. Amém.